Saúdo todos os vencedores com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba que você é um vencedor em Cristo Jesus e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. Hoje, vamos orar com base no Salmo 51, o Salmo do perdão e da misericórdia divina. Mas antes de começarmos essa oração poderosa, eu quero te fazer um convite muito especial. Compartilhe esta oração com um amigo, uma amiga ou com um familiar. Sem dúvida, será uma bênção na vida dessa pessoa. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo para receber mais orações como esta e ative o sininho de notificações. Ao ativar o sininho, você será avisado sempre que uma nova oração for publicada aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, vamos mergulhar na essência do Salmo 51, o Salmo do arrependimento profundo, da restauração e do clamor por misericórdia. Antes de começarmos a leitura do Salmo, é essencial que você entenda o contexto que envolve essa oração tão intensa. O Salmo 51 não nasceu por acaso. Ele tem uma história por trás, uma trajetória de dor, erro e redenção. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava vivendo um dos momentos mais sombrios de sua vida. A Bíblia nos conta que Davi já era rei de Israel, já havia conquistado grandes vitórias, grandes feitos, e por conta disso, se acomodou espiritualmente. Foi nessa fase de conforto que Davi cometeu um pecado grave. Ao olhar de seu palácio, viu uma mulher chamada Batseba se banhando. Ele a desejou, mesmo sabendo que ela era casada. Davi então ordenou que o marido dela, Urias, fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele morreria. Tudo para que Davi pudesse tomar Batseba como sua esposa. Foi um pecado deliberado, intencional, que trouxe grande ira da parte de Deus. Foi então que Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi com a verdade. E diante dessa repreensão, Davi se quebra por dentro, se arrepende sinceramente, e é nesse contexto de dor e arrependimento que ele escreve o Salmo 51. No versículo 1, Davi clama: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. É uma declaração que vem de alguém que reconhece a gravidade do seu erro e está diante de Deus com o coração despido, clamando por uma nova chance. Davi reconhece que o pecado dele não foi apenas contra os homens, mas contra o próprio Deus. Ele declara: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. No versículo 7, ele diz: Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Aqui, há uma revelação espiritual poderosa. O hisopo era uma planta usada para aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas durante a Páscoa, como descrito em Êxodo. O que Davi está dizendo aqui, na verdade, é: Senhor, me purifica com o sangue do cordeiro. E esse cordeiro, profeticamente, aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi crucificado, o seu sangue passou a ser o único meio de purificação verdadeira. Não importa o tamanho do seu pecado, se houver arrependimento verdadeiro, o sangue de Cristo é poderoso para te limpar. Jesus disse: Vai e não peques mais. Isso é arrependimento. Muitos pensam que chorar é sinal de arrependimento, mas a Bíblia mostra que o verdadeiro arrependimento não está nas lágrimas, mas na mudança de atitude. Se alguém mente e continua mentindo, não houve arrependimento. Se alguém adultera e continua no adultério, não se arrependeu. O maior sinal de arrependimento é parar de cometer o pecado. Davi sabia disso. E por isso, neste salmo, ele não apenas confessa o pecado, mas clama por transformação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele queria não apenas o perdão, mas a purificação total. Ele desejava ser restaurado por completo. Isso é o que Deus espera de nós. Um coração quebrantado, sincero, disposto a mudar. No versículo 11, Davi faz um dos pedidos mais intensos e emocionantes de toda a Bíblia: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja, Davi era rei. Ele tinha poder, riquezas, uma coroa,
um trono. Ele podia ter pedido: Senhor, não tire de mim o reino, não tire minha autoridade. Mas não. O que ele mais valorizava era a presença do Espírito Santo. Davi sabia que tudo o que ele havia conquistado foi porque o Espírito de Deus estava com ele. Por isso, ele clama: pode tirar tudo, menos o teu espírito. Essa deve ser também a nossa oração. Que nada neste mundo, nem bens, nem conquistas, nem desejos carnais, nos afastem da presença do Espírito Santo de Deus. No versículo 12, ele continua: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi sabia que uma vez restaurado, ele teria a missão de ajudar outros a não caírem no mesmo erro. Isso é poderoso. Quando Deus nos restaura, Ele também nos envia para ser instrumentos de restauração na vida de outros. Davi entende que seu testemunho pode se tornar uma ferramenta de transformação para muitas vidas. E no versículo 14, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele reconhece sua culpa, mas também reconhece que só Deus pode livrá-lo do peso do sangue derramado. E ele finaliza com uma revelação profunda no versículo 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aqui está o verdadeiro arrependimento. Deus não está buscando gestos vazios, nem promessas emocionadas. Ele quer corações quebrantados, sinceros, dispostos a mudar. E quando alguém chega diante dele com esse tipo de coração, Deus nunca despreza. Que hoje essa oração de Davi seja a nossa também. Que possamos clamar por misericórdia, por restauração, por uma nova chance. E acima de tudo, que possamos viver uma vida transformada, guiada pelo Espírito Santo. Amém.